Você já parou para pensar como uma única pessoa pode mudar o rumo de uma nação inteira? Não estamos falando de um rei com exércitos, nem de um guerreiro com espada em punho, mas de um menino que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sim, um garoto que cresceu em silêncio no meio do templo e que mais tarde seria a ponte entre o povo e o céu. Se você acha que sua história é comum demais para fazer diferença, espera só até conhecer a jornada de Samuel. Ele não tinha uma linhagem poderosa, não foi criado no palácio. E mesmo assim, Deus o chamou pelo nome. Esse chamado mudou tudo. Hoje, você vai caminhar comigo por essa história extraordinária. Vamos ouvir o choro de uma mãe aflita, testemunhar uma criança sendo entregue a Deus, ver um povo clamando por direção e observar de perto o nascimento de uma monarquia, com Samuel bem no centro de tudo. Mas antes disso, quero te convidar a olhar além dos nomes e datas. O que você vai ouvir aqui não é só história antiga, é sobre propósito, sobre fé, sobre como Deus age nas coisas simples para realizar planos grandiosos. Samuel não era apenas um líder, ele foi o último juiz, o primeiro profeta da nova era, e o homem escolhido por Deus para ungir os 2 primeiros reis de Israel. Saul, o que começou bem, mas se perdeu. E Davi, o jovem pastor que virou rei, o mesmo que seria chamado de homem segundo o coração de Deus. E sabe o que é mais impressionante? Samuel viveu cada uma dessas transições. Ele enxergou o passado, falou no presente e preparou o futuro. Neste vídeo, você vai conhecer um homem que nasceu de um milagre, ouviu a voz divina quando ainda era menino e deixou um legado que ecoa até hoje. Mas tudo começou com uma mulher chamada Ana. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Um presente do céu, a história de Ana e o nascimento de Samuel. Antes que Samuel pudesse ouvir a voz de Deus, houve uma mulher que Deus ouviu primeiro. O nome dela era Ana. E se você já passou por momentos de dor, de espera, de silêncio, talvez você se veja nela. Ana era casada com Eucana, um homem piedoso que a amava profundamente. Mas havia algo que apertava o coração dela todos os dias. Ela não podia ter filhos. Naquela cultura, isso era mais do que uma dor pessoal. Era uma vergonha pública. E para piorar, ela convivia com a provocação constante de Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e fazia questão de lembrar Ana daquilo. Ano após ano, você consegue imaginar essa cena. Ana rodeada por crianças que não eram dela, carregando no peito um desejo imenso, um sonho que parecia nunca chegar. Ela chorava, orava, jejuava, mas nada acontecia. Até que, em um desses dias de angústia, ela fez algo diferente. Ela foi ao tabernáculo, o lugar de adoração, e lá ela desabou diante de Deus. Mas foi um desabafo sincero, íntimo, desesperado. Ela não gritou, ela não fez cena, ela apenas moveu os lábios e derramou sua alma. Senhor dos exércitos, ela orou, se tu atentares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e me deres um filho homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Foi uma entrega completa. Ana não queria um filho só para si. Ela queria viver um propósito, e isso tocou o céu. O sacerdote Eli viu aquela cena e, sem entender direito, achou que ela estivesse embriagada. Mas Ana respondeu com firmeza e sinceridade: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Estou derramando a minha alma diante do Senhor. Ao ouvir isso, Eli a abençoou e disse que o pedido dela seria atendido. E algo mudou dentro de Ana. Ela se levantou com o rosto diferente. Ela voltou para casa com esperança no coração. E então, aconteceu. Ana engravidou. O menino nasceu. E ela deu a ele o nome de Samuel, que significa Deus ouviu. Imagina esse momento, o bebê nos braços, o coração cheio, a promessa viva. Mas Ana não esqueceu o que tinha prometido. Quando Samuel foi desmamado, por volta dos 3 anos de idade, ela o levou até o tabernáculo. Ela o entregou ao sacerdote Eli e disse: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Por isso, eu também o entrego ao Senhor. Ela não apenas devolveu Samuel a Deus, ela reconheceu diante de todos que a vida dele tinha um propósito maior. E sabe o que é mais lindo? Ana não perdeu nada com isso. Pelo contrário, a Bíblia conta que ela foi abençoada com mais filhos depois, 3 meninos e 2 meninas. Mas Samuel foi um presente especial, não só para ela, mas para toda uma geração. Ele cresceu no tabernáculo, cercado por rituais, orações e o sagrado.
Um menino comum, em um lugar incomum, sendo preparado para ouvir aquilo que poucos têm coragem de escutar. A voz do próprio Deus. E é aí que a história realmente começa. Chamado divino, a voz de Deus na madrugada. O tempo passou, e aquele menino entregue por Ana crescia diante do Senhor. Samuel agora vivia no tabernáculo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Ali, ele aprendia sobre os sacrifícios, os rituais, a palavra. Mas, acima de tudo, aprendia sobre a presença de Deus. Ele fazia tarefas simples, acendia lâmpadas, varria o chão sagrado, ajudava nos rituais. Era discreto, obediente e fiel. Nada nele chamava a atenção aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, havia algo especial. Um coração sensível, disposto a ouvir. Naquele tempo, a voz de Deus era rara. Visões não eram frequentes, e o povo estava espiritualmente distante. Até mesmo Eli, o sacerdote, já não ouvia como antes. Mas Deus estava prestes a quebrar o silêncio. E para isso, escolheu o improvável. Certa noite, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde ficava a arca da aliança. Era madrugada, tudo estava quieto, e de repente ele ouviu: "Samuel!" Ele se levantou apressado e correu até Eli. "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, meio sonolento, respondeu: "Não te chamei, meu filho. Volta a deitar." Samuel voltou a deitar, mas a voz veio novamente: "Samuel!" Ele se levantou de novo. Foi até Eli. "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli negou mais uma vez: "Volta a deitar, meu filho." Pela terceira vez, Samuel ouviu seu nome, e pela terceira vez foi até Eli. Foi então que o velho sacerdote percebeu algo. Aquela voz não era dele, era Deus chamando o menino. Eli então disse: "Se ele te chamar de novo, diga assim: 'Fala, Senhor, pois o teu servo ouve.'" Samuel voltou a deitar. O coração devia estar acelerado. As mãos talvez tremessem, mas ele estava pronto. E aí aconteceu o momento que mudaria tudo. O Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: "Samuel, Samuel!" E Samuel respondeu: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Naquele instante, o céu se encontrou com a terra. Deus revelou ao menino os planos que tinha para Israel. Falou sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli por causa da corrupção dos seus filhos. Mais do que isso, Deus abriu uma conexão direta com Samuel. A partir daquele momento, o menino que servia em silêncio passou a carregar a voz profética. Pela manhã, com medo, Samuel relutou em contar tudo a Eli. Mas o sacerdote insistiu, e Samuel, com respeito, revelou tudo o que Deus havia dito. Eli, resignado, respondeu: "É o Senhor, que faça o que bem lhe parecer." A Bíblia diz que desde então o Senhor estava com Samuel, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Ou seja, tudo o que Samuel profetizava se cumpria. E todo Israel, de Dan até Berseba, soube que o menino havia se tornado profeta do Senhor. Isso nos ensina algo precioso. Deus não precisa de idade, status ou títulos. Ele procura ouvidos atentos, corações que dizem: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Samuel não foi moldado no palco, mas no bastidor. Não foi treinado com aplausos, mas com silêncio. E quando Deus falou, ele estava pronto. Aquele menino agora era um profeta. Mas Deus ainda tinha planos maiores, planos que incluíam libertar o povo de seus inimigos e mudar para sempre a forma como Israel seria governado. O líder surge, julgando Israel e enfrentando os filisteus. Samuel não era mais apenas o menino do templo. Agora, ele era reconhecido como profeta em toda a nação. Mas Deus não havia terminado com ele. Na verdade, sua missão estava só começando. Israel vivia tempos difíceis. O povo havia se afastado de Deus, se voltado para ídolos e abandonado a aliança que os unia ao Senhor. O resultado? Desorganização espiritual, moral e política. E como se não bastasse, os filisteus, inimigos constantes, ameaçavam o povo com ataques cruéis e frequentes. Era nesse cenário conturbado que Samuel começou a se destacar como líder. Ele não era rei, não era guerreiro, mas seu coração estava conectado ao céu. E era disso que Israel mais precisava, alguém que os levasse de volta à presença de Deus. Samuel começou a julgar Israel, ou seja, a guiar o povo com sabedoria, justiça e direção espiritual. Mas ele sabia que não bastava consertar o exterior. O povo precisava de um recomeço por dentro. Então, ele convocou todos a um ato ousado, um arrependimento coletivo.
Samuel chamou o povo até Mispa, uma cidade central, e ali declarou: se vocês querem se voltar ao Senhor de todo o coração, então removam os deuses estrangeiros do meio de vocês. Voltem-se apenas para o Senhor e sirvam somente a Ele. E algo milagroso aconteceu. O povo respondeu. Eles se arrependeram, se desfizeram dos ídolos e jejuaram em sinal de contrição. Foi um momento raro de unidade espiritual. Mas bem ali, no meio desse recomeço, os filisteus souberam que Israel estava reunido e decidiram atacar. O povo ficou com medo. Afinal, eles não tinham armas suficientes, nem liderança militar. E o que fizeram? Correram até Samuel. Clama por nós ao Senhor teu Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. E imploraram. E Samuel, como o sacerdote que também era, ofereceu um cordeiro em sacrifício e clamou ao Senhor. A resposta veio dos céus. Enquanto Samuel orava e o povo confiava, o Senhor trovejou com grande estrondo contra os filisteus. Eles foram confundidos, derrotados e fugiram diante de Israel. A vitória não veio por estratégia, não veio por força. Ela veio pela fé. Depois dessa vitória histórica, Samuel fez algo simbólico e poderoso. Ele pegou uma pedra e a ergueu como um memorial. E deu a ela o nome de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Essa simples frase carregava tudo: a dor do passado, a salvação do presente e a confiança no futuro. Ebenezer era mais do que uma pedra. Era um lembrete de que mesmo em tempos sombrios, Deus continua sendo fiel. A partir daí, Israel viveu um período de paz com os filisteus. Samuel continuou julgando o povo por muitos anos. Ele fazia um circuito pelas cidades, ensinando, orientando e mantendo o povo centrado em Deus. Mas o tempo passava, Samuel envelhecia e o povo começava a olhar ao redor, comparando-se às outras nações. Eles queriam mais. Ou melhor, eles queriam algo diferente. E foi nesse desejo que algo profundo começou a mudar. A escolha do rei, da teocracia à monarquia. Apesar da paz conquistada, o coração do povo começou a se inquietar. Samuel já estava velho. Seus filhos, que ele colocara como juízes sobre Israel, não andavam nos caminhos do pai. Eles aceitavam suborno, distorciam a justiça, e isso corroeu a confiança do povo. Foi então que os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel com um pedido direto e surpreendente. Estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui sobre nós um rei para que nos governe, como acontece com todas as outras nações. Você consegue imaginar o baque disso? Samuel, o homem que havia dedicado toda a sua vida a guiar Israel segundo a vontade de Deus, agora via o povo pedindo algo que ia na contramão da fé que ele havia ensinado. Queriam ser como as outras nações. Aquilo doeu. Não só como líder, mas como servo de Deus. Samuel fez o que sempre fazia. Levou o assunto em oração. E a resposta de Deus veio com firmeza e clareza. Atende a voz do povo. Não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O pedido por um rei não era apenas político. Era uma rejeição da teocracia, ou seja, da liderança direta de Deus sobre o povo. Eles queriam um governante visível, alguém com coroa, trono, espada. Alguém que marchasse à frente deles nas batalhas. Mesmo assim, Deus permitiu. Mas antes, instruiu Samuel a adverti-los. E foi isso que ele fez. Samuel reuniu o povo e disse tudo o que um rei humano exigiria. Seus filhos seriam convocados para o exército. Suas filhas serviriam no palácio. Suas colheitas, seus campos, seu gado, tudo estaria sujeito ao rei. E quando clamassem por causa disso, Deus não responderia. Mesmo assim, o povo insistiu. Não importa. Queremos um rei sobre nós. Então Deus escolheu alguém. Alguém que aos olhos humanos tinha tudo o que se esperava. Era alto, forte, bonito. Vinha de uma família respeitada. E parecia humilde. Samuel recebeu a ordem de ungir Saul como o primeiro rei de Israel. E mesmo ferido pela decisão do povo, ele obedeceu. Durante a cerimônia de unção, Samuel fez algo especial. Ele reuniu o povo em Mispa e os lembrou mais uma vez de tudo o que Deus havia feito por eles. E só então apresentou Saul como o escolhido do Senhor. Naquele momento, o povo se alegrou. Gritaram, viva o rei! Mas no fundo, algo havia mudado. A relação direta entre Deus e o povo agora passaria por um trono. Mesmo assim, Samuel não abandonou sua missão. Ele deixou claro que enquanto vivesse, continuaria orando e ensinando o povo a seguir o caminho do Senhor.
E assim, sob o olhar atento de Samuel, a monarquia em Israel teve início. Mas o coração de Saul, bem, esse é outro capítulo. A queda de Saul e a unção de Davi. No início, Saul parecia o rei ideal. Tinha presença, carisma e, por um tempo, até teve o favor de Deus. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Saul era forte por fora, mas inseguro por dentro. Sua dependência de Deus era superficial. Ele confiava mais em sua imagem, no medo do povo e na sua própria lógica do que na obediência genuína ao Senhor. E Samuel, aquele que o ungiu, viu tudo isso acontecer de perto. A primeira grande falha de Saul foi quando ele se adiantou ao papel de sacerdote. Em uma guerra contra os filisteus, impaciente com a demora de Samuel, Saul ofereceu ele mesmo o sacrifício que não lhe cabia. Foi um erro grave. Quando Samuel chegou e viu o que Saul tinha feito, declarou com tristeza: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Por isso agora teu reino não subsistirá. Mesmo depois desse aviso, Saul continuou repetindo o mesmo padrão. Agia por impulso, desobedecia comandos claros de Deus, justificava seus erros em vez de se arrepender de verdade. Em outra ocasião, Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas e tudo o que pertencia a eles, sem exceções. Mas Saul poupou o rei inimigo e ficou com o melhor do rebanho, alegando que era para oferecer sacrifício. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou bancar o espiritual. Mas Samuel respondeu com uma das frases mais marcantes da Bíblia: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E então veio a sentença: porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi um momento doloroso. Samuel chorou muito. Ele havia investido tempo, esperança, oração em Saul, mas Deus foi claro com ele: até quando terás dó de Saul? Eu já o rejeitei. E então Deus deu a Samuel uma nova missão, uma que mudaria a história de Israel para sempre. Enche o teu vaso de azeite e vai, porque dentre os filhos de Jessé, o belemita, escolhi um rei para mim. Samuel foi até Belém e, com sabedoria, se aproximou da casa de Jessé. Um a um, os filhos de Jessé foram apresentados. O primeiro era Eliabe, alto, forte, com aparência de rei. Mas Deus disse: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas o Senhor vê o coração. 7 filhos passaram diante de Samuel, e Deus disse não para todos eles. Então Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? Jessé respondeu: falta ainda o menor, está cuidando das ovelhas. Mandaram chamá-lo. E quando Davi entrou, Deus falou ao coração de Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. Ali, diante da sua família, Davi foi ungido por Samuel, um jovem desconhecido, pastor de ovelhas, com o coração alinhado ao céu. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel tinha encontrado o verdadeiro rei. Não um rei como as outras nações tinham, mas um rei segundo o coração de Deus. Mesmo assim, Saul ainda ocupava o trono. E a tensão entre o presente e o futuro estava apenas começando. Mas Samuel cumprira mais uma vez o seu papel, obediente até o fim. O fim de um profeta, a morte de Samuel e seu legado. Davi crescia em graça diante do povo, mesmo ainda sem ocupar oficialmente o trono. Saul, por outro lado, afundava cada vez mais em desobediência, ciúmes e tormentos. E Samuel, já idoso, continuava fiel à sua missão de profeta e intercessor. Mesmo com o coração pesado por tudo o que viu acontecer, ele nunca deixou de orar por Israel, nem mesmo por Saul, que tantas vezes havia falhado. Samuel era esse tipo de servo, firme até o fim, um homem que preferia chorar de joelhos a virar as costas para a vontade de Deus. Mas chegou o dia em que sua missão na terra se completou. A Bíblia nos diz, de forma breve, mas impactante: morreu Samuel e todo o Israel se ajuntou e o pranteou. Não foram apenas algumas famílias, todo Israel. Isso mostra o quanto ele era amado, respeitado e reconhecido como um pilar na história do povo. Seu funeral foi em Ramá, sua cidade natal. Ali, onde tantas vezes ele orou, julgou e aconselhou, agora descansava o corpo de um dos maiores líderes que Israel já conheceu. Mas a sua influência
essa não foi enterrada com ele. Samuel havia sido muito mais do que um profeta. Ele foi o elo entre duas eras, o tempo dos juízes e o tempo dos reis, a liderança tribal e a monarquia, o sacerdócio tradicional e o profetismo como voz ativa de Deus na história. Foi ele quem ouviu a voz de Deus ainda menino e nunca mais parou de escutá-la. Foi ele quem convocou o povo ao arrependimento, mesmo quando todos estavam distraídos com os ídolos. Foi ele quem ungiu reis, confrontou pecados, intercedeu por uma nação inteira. E o mais importante, foi ele quem se manteve fiel quando muitos ao redor vacilaram. A sua vida deixou marcas profundas. Marcas de alguém que viveu não para si, mas para apontar o caminho de Deus aos outros. E olha que curioso, mesmo depois de sua morte, Samuel ainda é lembrado em momentos decisivos da história bíblica. O autor de Hebreus, por exemplo, inclui Samuel na famosa galeria dos heróis da fé, ao lado de Moisés, Davi, Gideão e tantos outros. E quando Saul, desesperado e longe de Deus, tentou invocar Samuel por meio de uma médium, é o espírito do velho profeta que aparece com a mesma firmeza de sempre, repreendendo Saul pela sua rebelião, ou seja, Samuel continuou sendo profeta, mesmo depois da morte. E o que isso nos ensina? Que a vida de alguém comprometido com Deus nunca é esquecida. Mesmo que o mundo mude, que os sistemas se transformem, que os reis sejam substituídos, o legado de quem anda com Deus permanece. Samuel não teve palácios, não usou coroas, mas foi mais respeitado do que muitos reis, porque seu trono era a presença de Deus, seu cetro era a palavra e seu reinado era no coração do povo. Reflexão final: o eco da voz de Deus. Samuel pode ter partido há milhares de anos, mas a sua história ainda fala conosco hoje. E fala de forma poderosa, porque no fundo, todos nós temos um pouco de Israel dentro de nós. Vivemos em meio a confusões, pressões externas, conflitos internos, e muitas vezes, assim como o povo naquela época, acabamos nos afastando da voz de Deus. A vida de Samuel nos lembra que Deus ainda fala. Mas a pergunta que fica é: será que a gente ainda está ouvindo? Quantas vezes nós fazemos o contrário? Falamos, mas não ouvimos. Pedimos, reclamamos, exigimos, mas não nos silenciamos para escutar. Samuel nos ensina o caminho inverso. Ele mostra que a verdadeira força começa na escuta, na obediência, na fidelidade nos pequenos detalhes. Samuel não buscou holofotes. Ele não fundou um reino, não construiu monumentos para si, não acumulou riquezas. A vida de Samuel ecoa como um chamado à intimidade com Deus, a coragem de dizer a verdade, mesmo quando ela dói, a paciência de esperar o tempo certo e a fidelidade em todas as fases da vida, da infância até a velhice. Então, se hoje você se sente pequeno, sem direção, sem saber o que fazer, lembre-se de Samuel. Se o mundo estiver barulhento demais, se a sua fé parecer apagada, ou se você estiver rodeado de escolhas erradas, lembre-se de Samuel, porque Deus ainda está falando. E talvez o que ele está esperando é apenas ouvir da sua boca a mesma resposta que ouviu daquele menino no templo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.